Eu sei que o tempo foi bem curto, mas depois do serviço a gente tem um tempinho ali na cafeteria para conversar. And now is our main time in the stage here. E agora a gente vai para o nosso momento principal, So we are going to have our sermon. que vai ser o nosso sermão do dia. And here today we have our lovely brother. Com o nosso irmão. He will demonstrate once again that he's not only skilled in the keyboard or singing. Ele vai nos mostrar que ele não tem apenas habilidades ali no teclado ou cantando, But also that God put some words in his mouth. e também com as palavras que Deus coloca na boca dele. And we have Brad here, so Então, Brad. welcome. Bem-vindo. And he will base his sermon in the series that we are following during this month. E o sermão dele também faz parte dos sermões que a gente tem acompanhado. Wondering if you remember about what we are talking about in the latest weeks here. Vocês se lembram do que a gente vem falando? Okay, all yours. Thank you. Hi, greetings to everyone. Boa tarde a todos. I must confess I have this bad habit. Eu tenho que confessar que eu tenho esse hábito ruim, I will prepare a message for the service and everything, que eu preparo a mensagem para o culto, and then I'm sitting in church that day. e aí eu estou sentado na igreja nesse dia. It's like, oh, maybe I should have brought a nicer shirt Daí or eu something. penso que eu deveria estar vestindo uma roupa mais legal. So I apologize for my casual attire, but Então eu peço desculpa pela minha vestimenta casual. hallelujah. So let's open up with some prayer. Então vamos começar com uma oração. Heavenly Father God, Senhor dos céus, we're so thankful and so grateful that we serve a living God. nós estamos muito gratos, Pai, que servimos um Deus vivo. We're thankful for your word that promises those who diligently seek you will be rewarded. Nós te agradecemos pela tua palavra que diz que aqueles que te buscam de coração te encontram. So no matter where any one of us are at in our lives, Então não importa onde qualquer um de nós estejamos nesse momento na vida, I am grateful that as this community has desire to focus on pursuing you, eu sou muito grato, Pai, que essa comunidade deseja continuar buscando o Senhor. you will respond and reveal yourself to us. O Senhor vai responder e se revelar a nós. We believe that you are the God who wants to manifest himself in us. Nós acreditamos que o Senhor é o Deus que quer se manifestar em nós. You want to manifest yourself through us, through your gifts. Se manifestar através de nós, através dos seus dons. And you want Jesus Christ to be fully formed on the inside of us. E o Senhor deseja que Jesus Cristo seja totalmente formado dentro de nós. So, Father God, I pray for every single heart that is listening today, Então, Pai, eu peço por todos os corações que estão ouvindo essa palavra hoje, that as you grace my words, that you will reveal yourself more to them, que o Senhor possa se revelar através das minhas palavras hoje. that you will reveal yourself in a new way, Que o Senhor possa se revelar de uma maneira nova. and that we all together can be in awe of your glory and your goodness. E que nós possamos ficar de boca aberta, Pai, pela sua maravilhosidade. Amen. Amém? Yeah, so does everyone remember the people that the stories we've already talked about for this series? Alguém lembra as pessoas que a gente já falou aqui nessa série? First? Second? Third? Very good. So it seems like we're keeping track pretty well. Então dá para ver que está todo mundo acompanhando. Muito bem. So today I want to talk about a character Então hoje eu quero falar de um personagem that I think we can all relate to. que eu acho que todos nós podemos achar semelhanças conosco. And he's one of the highest esteemed people written about in the Old Testament. Ele é um dos mais estimados que foi escrito sobre no Antigo Testamento. I can think of maybe one other person in the Old Testament. Ou talvez mais um. Can anybody guess who it is? Alguém pode achar? Is it Moses, Abraham? No? Não é Moisés, nem Abraão. No? No.
Maybe someone said it, but I didn't hear it. Good, this means it'll be a surprise for you. Então vai ser uma surpresa para vocês. I have one more clue. Talvez mais uma dica. It's a story about how God encounters us in our suffering. É uma história de como Deus nos encontra no nosso sofrimento. Job. Ó. Amen. So, some of you know the story that my wife and I had, our family, last year. Alguns de vocês já sabem da minha história com a minha família do ano passado. I will briefly talk about it. Eu vou falar sobre isso rapidamente. Last year, we had a really rough pregnancy, Ano passado a gente teve uma gravidez muito difícil. and my wife spent two months in the hospital, A minha esposa ficou 2 meses no hospital. and then our son was born premature about halfway through the pregnancy. E o nosso filho nasceu prematuro, na metade da gravidez. And after 5 days, he went on to be with the Lord. E 5 dias depois ele foi para o Senhor. So this story has been one of the ways God has been speaking to me in a powerful way. E essa história é uma das formas que Deus tem falado comigo de uma forma poderosa. And it's a way that I'm processing and learning more about God through the situation. É uma forma que eu aprendi a processar e aprender mais sobre Deus. And my precious wife has heard me preach about Job about 5 times now, I think. A minha preciosa esposa já me ouviu falar de Jó umas 5 vezes. And each time God brings something different through it. E cada vez Deus traz coisas novas. But this is the main thing that God has been speaking to me in my life this last year and a half. Mas essa é a coisa principal que Deus tem falado comigo desde o ano passado. And suffering is one of those things we all can relate to. E sofrimento é uma das coisas que todos nós podemos nos achar semelhanças. As our sister last week, she bravely got up and still shared the Word of God. É, assim como a nossa irmã, ainda em luto, trouxe para nós a palavra de Deus semana passada, Shortly after her mother had passed. assim que a mãe dela faleceu. But we have a hope, amen? Mas nós temos esperança, amém? Because we know suffering is not the end of the story. Porque a gente sabe que o sofrimento não é onde a história acaba. One of the beautiful things about the book of Job Uma das coisas mais bonitas do livro de Jó is that it ends. é que acaba. The suffering part doesn't last forever. A parte do sofrimento não vai até o final, não fica para a eternidade. Amen? Amém? So this story is a powerful story that causes us to think deeply about the world. E essa é uma história que faz que a gente pense profundamente sobre a palavra e o mundo. About suffering, sin, justice. Sobre justiça, pecado. So we'll start with a couple questions. Who was Job? E eu vou começar com algumas perguntas. Quem foi Jó? In the story, it talks about how he had abundant riches, abundant wealth. Na história fala que ele era muito rico. God affirmed that he was righteous and upright. E Deus afirma que ele era justo e correto. Some translations use the word perfect. Algumas traduções trazem a palavra perfeito. Amen. And it talks about in the book of Job how he would give to the poor, to the orphans. E a palavra também diz que ele fazia doações aos pobres, aos órfãos. He had wealth and he was using it wisely. Ele tinha riqueza e ele usava ela com muita sabedoria. He was generous. Ele era generoso. He's like the guy you would want to be. Ele é o cara que a gente gostaria de ser. He was blessed with children, blessed with riches. Ele foi abençoado com filhos, com riqueza. But he never cheated any of his workers. Mas ele nunca traiu nenhum dos seus empregados. He paid them well. Ele pagava eles bem. He took care of any problems they had. Ele cuidava de qualquer problema que eles pudessem ter. There was not a single orphan that he saw that he didn't do something about the situation. Não houve nenhum órfão que ele pudesse ter visto e não ajudado. That's why I say he's one of the most highly spoken about in the Old Testament. Por isso que eu digo que ele era um dos mais estimados do Velho Testamento. Because it doesn't really speak about, David had some problems. Claro que Davi teve alguns problemas. Elijah, he had a couple desert situations. Elias também teve alguns desertos que ele passou. So, I think he's one of the only ones. Eu então acredito que ele é um dos únicos, Besides Enoch, it says very little about Enoch, além de Enoque, que fala bem pouco sobre Enoque. but only that he walked with God and then God took him. Apenas diz que ele andou com Deus e Deus o levou. So that's why I say Job was one of the most
one of the most highest role models, one of the best role models in the Old Testament. É por isso que eu acho que Jó era alguém que a gente pudesse se comparar muito. You could say he was the Father God's, beloved son. A gente pode afirmar que ele era o filho amado de Deus. Think about the narrative we see in the beginning of the book of Job. Então vamos pensar sobre o início do livro. It says that Satan came in before the presence of God. Diz que Satanás veio até a presença de Deus. It sounds like they were having a council meeting with all the angels and spirits. Parece que eles estavam tendo um encontro com todos os anjos e espíritos ali. And it says that Satan appeared also in this day before the Lord. E fala que Satanás também estava ali naquele dia. I'd like to say a couple things about this meeting. E eu gostaria de falar algumas coisas sobre essa reunião. First, I don't know how it translates in Portuguese or Spanish, Eu não sei como se traduz em português ou espanhol, but in English, we have the word Satan. mas em inglês a gente tem a palavra Satanás. But something that you need to know about this name, Satan, Mas algo que você tem que saber sobre essa palavra Satanás is that it is not a proper name. é que não é um nome próprio. It's more of a title or like a job title or job description. É como se fosse um título de um emprego, uma descrição de trabalho. In the original Hebrew, it's something like Ha-Satan. Like Em hebreu é algo assim. Ha-Satan. In Ha-Satan is the Satan. Que significa o Satanás. Yeah, so it's not a name. Então não é um nome. So this word Ha in front of is like the Satan, the adversary. Então esse o na frente tira o título de nome próprio em inglês. And that's what Satan means, is adversary. E isso é o que significa Satanás, o adversário. We have this translation thing where we keep the name, the Hebrew name Satan, Então a gente tem essa tradução que a gente mantém o nome Satanás and it's, now he's like, he has a name. e agora parece que ele tem um nome. But simply the job title is he is the adversary. Mas o título do emprego dele é que ele é o adversário. Same as in the Garden of Eden, there was the adversary. A mesma coisa lá no Jardim do Éden, o adversário. The adversary that wanted to put himself against the plan of God for mankind. Aquele que quis colocar à frente do plano de Deus. And this is significant because I think sometimes we make Satan too big of a deal. E isso é significante porque eu acho que muitas vezes a gente faz o Satanás um grande problema. Yeah, amen. So, here in this story, we have another adversary who comes before the presence of God. Então, nessa história, a gente tem outro adversário que vem à presença de Deus. And I'm going to say a lot of things today about Job, Então, eu vou falar bastante coisas hoje sobre Jó. and hopefully it'll provoke you to take this week to read through the book of Job. E eu espero que isso vá fazer você ler durante a semana o livro de Jó. I don't want you just to take my word for it, Eu não quero que você apenas tome a minha palavra, but hopefully I'll say a few things that you're like, is that really in there? Is that what it says? mas eu espero que eu fale algo que vai te deixar intrigado a ver se realmente é verdade. So I encourage you. Does anybody have their electronic Bible or their book Bibles today? Então, se você tiver a sua Bíblia aqui eletrônica ou até papel, Unfortunately, you have to read the book of Job, all of it later this week. então você vai ler o livro de Jó inteiro durante a semana. But during the service, I'll be referencing a few verses and some scripture. Mas durante o sermão a gente vai ver alguns versículos dele. So I encourage you to have your Bible app open or your Bible open. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Amen. So, the adversary comes before the presence of God. Então o adversário está lá na presença de Deus. And do you remember from the story who brings up the name of Job in this story? E você se recorda da história quem que traz o nome de Jó nessa reunião? God. Deus. I told you, he was proud of Job. Ele tinha muito orgulho de Jó. It's like, there's no one like him. He's upright and righteous. E ele fala que não tinha ninguém como ele era muito justo. Kind of similar to, this is my beloved son, whom I'm well pleased. Parece muito com aquela parte que ele fala que esse é meu filho amado, de quem me comprazo. Yeah, so obviously the adversary had known about Job, Claro que o adversário já conhecia Jó, but God is the one who brought Job's name into the situation. mas é Deus que traz o nome de Jó nessa situação. Now, my personal opinion is this.
Mas a minha opinião pessoal é: I want God to be very pleased with me, eu quero que Deus tenha muito orgulho de mim, but I'm not sure I want him to bring my name in front of the mas adversary. eu não tenho muita certeza que eu gostaria que ele trouxesse meu nome ali para o adversário. Can we say amen? Lead us not into temptation, Lord. Não, que a gente não possa passar por tentações a mais. But in this story, God is the one who brings the name. Mas na Before. história, Deus é o que traz o nome dele. Oh, and there's one more note I would like to say. Mais uma coisa, Remember when Jesus says to Peter, "Get behind me, Satan"? lembra quando Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás? It makes more sense when we think of it, "Get behind me, adversary," because your mind is set on man's desires, not God's. Faz sentido se a gente pensar no adversário no sentido de fique para trás, porque a vontade de Deus é superior. So this understanding of who Satan is or what the Satan is Então, esse entendimento de quem é Satanás ou o que é o Satanás gives us more understanding to this scripture why Jesus would call Peter the Satan. nos faz entender melhor por que que Jesus chamou Pedro de o Satanás. Because we can either Porque a gente pode choose to follow the will of God, or we can also join the adversary and be an adversary to the will of God in the world. Então a gente tem duas opções: ou segue a vontade de Deus, ou se junta ao adversário para ser contra a vontade de Deus. We see this narrative all through Scripture. A gente pode ver esse cenário durante toda essa escritura. Okay, so then this next question I have is, why did Job suffer? E a segunda pergunta que eu tenho é por que Jó sofreu? And I think this question is important for us because we really want to know why sometimes we suffer. E essa pergunta é bem importante porque a gente também quer saber por que que a gente sofre. We know that many people in the world have a hard time believing in a good God because they're suffering. Muitas pessoas no mundo não conseguem acreditar num Deus por causa do sofrimento. And one thing that we simply need to accept E uma coisa que a gente tem que aceitar is that God allowed it to happen. é que Deus permitiu que acontecesse. And we see in the story of Job, it's almost like God caused it to happen. E na história de Jó, parece até que Deus causou, fez com que isso acontecesse. Now, this is not teaching us that God causes all suffering. Mas isso não está ensinando para a gente que Deus faz todo o mal. o Of course. sofrimento. Amen? Amém? So hear me on that. But it was God who initiated this situation, it seems. Mas parece que foi Deus que começou a situação de Jó ali. So when we read the book of Job, we kind of don't have the full answer. E aí, quando a gente lê o livro de Jó, parece que a gente não tem a resposta completa. We can read the story, A gente pode ler a história, we can see what happens, pode ver o que acontece, but there's many things we can learn from this story, mas tem muita coisa que a gente pode ler dessa aprender dessa história, even though it doesn't directly say this is why Job suffered. mesmo que não fale diretamente que esse foi o motivo para Jó ter sofrido. And I think it's very valuable for us because sometimes we will not get the answer to why we are suffering. Eu acho que isso é muito valioso para a gente, porque muitas vezes a gente não tem a resposta do porquê a gente está sofrendo. Amen? Amém? So we can take this story and we can relate to any situation in our life where we don't have the answer. Então a gente pode ver que nessa história a gente pode relacioná-la com a nossa e ver que muitas vezes a gente não tem a resposta. Now, as we read through Job, E aí quando a gente lê todo o livro de Jó, and hopefully you will read through it this next week, e eu tenho certeza que você vai ler durante essa semana, we see that there's more than just Job speaking. There's his friends, and then God shows up at the end and also speaks. a gente vê que não é só Jó que está falando, também tem os amigos de Jó. E lá no final, Deus próprio também fala. So remember, at the end of the story, the Lord shows up and rebukes Job's friends for their theology. E aí, lá no final da história, Deus aparece e repreende os amigos de Jó pelas histórias que eles estavam contando. So that means that they did not have perfect theology or doctrine concerning suffering. Yeah. Isso mostra que eles não tinham a teologia ou doutrina perfeita sobre o sofrimento. I'm not saying everything they said is wrong, Eu não estou dizendo que tudo que eles disseram era errado, but we do know for sure it wasn't 100% correct. mas a gente tem certeza que não era 100% verdadeiro. So when you're reading through these things and Job's friends are speaking, E aí, quando a gente lê sobre tudo isso e que os amigos de Jó estão falando, you must keep that in your mind. a gente tem que manter isso na cabeça. So I want to point out a couple places where they had bad theology. Então, eu gostaria de colocar alguns lugares que eles tiveram essa teologia. And I could put it simply like this. Então, colocando simplesmente assim, As you're reading through the things that they're saying,
Quando a gente está lendo, através das coisas que eles estão falando, it becomes evident that they have this idea that good things happen to good people and bad things happen to bad people. se torna evidente que eles estão falando que coisas boas acontecem para pessoas boas e que coisas ruins acontecem para pessoas ruins. They believed for sure if Job was right before God, that God would rescue him. Então eles acreditam certamente que se Jó tivesse correto à frente de Deus, Deus iria resgatá-lo. They thought for sure he must have done something wrong or had some hidden sin, and that's the reason why all these things happened to him. Então eles achavam com toda certeza ali que Jó deveria ter algum pecado escondido e por isso Deus não estava vindo ao resgate dele. And in the dialogue, you'll begin to see at some point they basically come out and accuse Job of these things. E em algumas partes do diálogo a gente pode até ver que eles estão acusando Jó. You know, you say that you're righteous before God and you don't understand what's going on, but you must have done something. Eles diriam: você diz que está correto à frente de Deus, que você não entende o que está acontecendo, mas você deve ter feito alguma coisa errada. But again, remember, the Lord comes and rebukes Job. Mas I mean, lembre, Job's friend, sorry. mas se lembre que Deus vem e repreende os amigos de Jó. So I want to look at Job's, I'm going to move on next to some of Job's responses to the situation. Então a gente vai ver algumas respostas de Jó à situação. Looking at the way that Job is responding to the situation, we can see these things. Então, como a gente vê Jó respondendo, a gente pode ver essas coisas. Job makes the case that several times that good things happen to bad people and bad things happen to good people. Então, Jó mostra que coisas boas acontecem para pessoas ruins e coisas ruins acontecem para pessoas boas. He says that sometimes an innocent person dies without ever tasting anything good in life. Ele fala que, às vezes, uma pessoa inocente morre sem nem ter experimentado coisas boas da vida. And sometimes there's wicked people that they die fat and happy with many years in life. E também fala que tem pessoas perversas que acabam morrendo cheio de riquezas e com dias longos, uma vida longa. So these were the arguments Job is speaking back to his friends. E esses são os argumentos que Jó está usando. Now I'd like to read at first what Job did right when he heard the news. E eu quero então falar o que Jó fez quando ele ouviu as notícias. And it says that Job got up and he tore his robe and shaved his head. E a Bíblia fala que Jó se levantou, rasgou as suas roupas e raspou a sua cabeça. Then he fell down to the ground and he worshipped. E aí ele se lançou ao chão e adorou. And this is what he said. E é isso que ele fala. Naked I came from my mother's womb, and naked I will return. The Lord has given, and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Então ele fala: nu eu vinha do ventre da minha mãe, e nu eu vou retornar. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Sorry, I forgot to have the chapter there. But this specific thing at the very end I want to point out. E aí essa coisa bem especial do final eu quero destacar. It says, despite all of this, Job did not sin, nor did he blame God. E que fala: apesar de tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. So despite everything that happened, when he lost everything, when his children died, E aí ele perdeu tudo, seus filhos morreram. it says that he did not sin, nor did he blame God. E aí fala que ele não pecou e nem culpou a Deus. Now, as you're reading through what Job is saying, E aí quando a gente está lendo o que Jó falou, you will notice he complains a lot. a gente vai ver que ele reclama muito. He also is complaining and saying, my situation is not good, I don't understand what's happening. E ele fala: minha situação não é boa, eu não estou entendendo o que está acontecendo. The Lord God he's oppressing me for some reason, I don't know why, I haven't sinned. Então Deus está me oprimindo por alguma coisa que eu não sei, eu não pequei. But there's a couple statements in there that show that Job is not blaming God or sinning. Mas tem algumas afirmações que mostram que Jó não está culpando a Deus. And this one is very important, Job 13:15. E aí lá em Jó 13:15, Job 13:15. Jó 13:15, Though he slay me, yet will I hope in him. que diz: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele.
even though Job didn't have an answer for what was going on, Embora Jó não tinha uma resposta para o que estava acontecendo, he declared that he was still hope in ele, God. ele declara que ele ainda tinha fé, esperança em Deus. The next verse I'd like to read is Job 19:25. E o próximo que eu quero ler é Jó 19:25. Yet as for me, I know that my Redeemer lives, and at the last he will take his stand on the earth. Que diz: Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. So through the trial and through the tears, E aí, enquanto ele estava passando pelas provações e através de lágrimas, even though he's sitting there in the dirt, mesmo que ele estivesse ali no chão, he's scraping himself with broken pots, you know, because his skin has a condition, boils. mesmo que ele estivesse se arranhando com coisas ali, com pedaços que ele achava no chão daquela doença que ele estava, He's completely miserable. ele está bem miserável. He makes a statement of faith. Ele faz uma afirmação de fé. What do you think Job is talking about in this verse we just read? O que você acha que ele está falando aqui nesse verso que a gente acabou de ler? He knows that there's going to be a final judgment day. Ele sabe que vai ter um dia de juízo final. He knows that even if he dies in this life, Ele sabe que mesmo que ele morra nessa vida, even if he's not vindicated or restored in this life, mesmo que ele não seja reivindicado ou restaurado nessa vida, he declares that he knows his Redeemer lives. ele declara que ele sabe que o Redentor dele vive. In the same way that no matter what situation we go through, Da mesma forma que não importa a situação que a gente esteja passando, because Jesus died and rose again, porque Jesus morreu e se levantou novamente, we can say that at the end of it all, a gente pode dizer que no final de tudo, we will be restored, a gente vai ser restaurado, even if we don't see it in this life. mesmo que a gente não veja nessa vida. You know, everyone we pray for doesn't get healed yet. Todos, sabe, aquelas pessoas que a gente orou e ainda não se curaram. But we do know there will be a time when everyone is healed. Mas a gente sabe que em algum momento elas vão ser curadas. Amen? Amém? So this is what gave Job hope. Então foi isso que trouxe esperança a Jó. How did he know this? He hadn't even seen or known about Jesus yet. Como que ele sabe disso se ele não sabia nem de Jesus ainda? But he had such a relationship with God. Mas ele tinha um relacionamento tão grande com Deus It's like, even if I die, I haven't done any intentional sin, que ele pensava que mesmo que ele morresse sem fazer nenhum pecado, you know, he even cursed the day of his own birth. He's just like, this is miserable. ele até amaldiçoou o dia do próprio nascimento. But he also said, at the end of the day, my soul is in the hands of God. Mas ele também disse que no final do dia a alma dele estava nas mãos de Deus. There will be a day when my Redeemer takes his stand upon the earth. Vai ter o dia que o meu Redentor vai tomar essa terra. That's why we believe in a physical bodily resurrection for everyone. Por isso que a gente acredita na ressurreição para todos. Everyone will be raised, Todos vão se levantar. some to life. Anyone who put their trust in Jesus, it'll be to life. E aqueles que colocaram a fé em Jesus vão se levantar para a vida. But those who reject God, it's going to be resurrection to death. Mas aqueles que negaram a Deus vão ser ressuscitados para a morte. But that is why we share the hope of Jesus to everyone we can. Por isso que a gente compartilha a esperança de Jesus para todos aqueles que a gente pode. And there's a special testimony that you can share when you're going through suffering. E tem um testemunho especial que você pode compartilhar para aqueles que estão em sofrimento. Think about the early church. Pensa na igreja primitiva. And there's part of the church in different areas of the world today even. E até nos dias de hoje, They're going through much suffering que aquelas igrejas estão passando por muito sofrimento, simply because they believe in Jesus. simplesmente por acreditarem em Jesus. But how many of us know that in those situations the church seems to explode? Mas parece que nessas situações as igrejas parecem explodir. Because the testimony of someone who knows they have eternal hope, it speaks so powerfully. Porque o testemunho daquele que sabe que tem uma vida eterna fala com muito poder. How we respond to suffering, how we respond in faith through the suffering is a testimony to Jesus. Porque a forma como a gente responde através do sofrimento é um testemunho de Jesus. So that is what's powerful about this verse. E isso é o que é poderoso nesse versículo. I'll read it again. Yet as for me, I know that my Redeemer lives, and at the last he will take his stand on the earth.
que fala: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Now, when you're going through and you're reading through Job, E aí, enquanto você lê Jó, you know, I'm saying that many times because I hope you really will go through and read it. eu estou falando isso várias vezes porque realmente espero que vocês vão ler durante a semana. Especially if there's someone here or someone who may be watching, you're going through a difficult time and season in life. Especialmente se você aqui ou assistindo online está passando por momentos de sofrimento. There's one thing I observed as I'm reading through Job's monologues. Eu consigo verificar uma coisa enquanto eu estou lendo nos monólogos de Jó. It's a very interesting book. You'll have one person speak for a little bit, and then another person will speak. É um livro muito interessante, porque no começo uma pessoa só fala, depois outra pessoa fala junto. But reading through Job's monologues, I feel that they're very similar to many Psalms. Mas enquanto eu estou lendo os monólogos de Jó, parecem muito similares a alguns salmos. And it's interesting to note where Job is placed in the Bible. E é interessante onde Jó está na Bíblia. But there's lots of Psalms in the Scripture, right, that are something like this. Mas tem vários salmos na Bíblia. I'll paraphrase. Eu vou parafrasear. This thing sucks, that thing sucks. Maybe I should just die. Essa coisa é uma droga, aquela coisa é uma droga, talvez eu deva só morrer. But I will trust in God, my Redeemer. Mas eu vou confiar em Deus, o meu Redentor. See, these can be encouraging because in our pain, in our suffering, we can tell God how we're feeling. Isso nos encoraja porque no nosso sofrimento a gente pode falar com Deus como a gente se sente. But the act of faith comes in saying, at the end, do you know what? I'm still trusting God, even though I don't understand, even though I'm suffering. E a nossa ação de fé fala que lá no final, mesmo que a gente não entenda, a gente continua confiando em Deus. So, has anybody else noticed that with the book of Psalms, that there's many Psalms that are like this? I'm not the only one, yeah? Vocês já perceberam que os livros de Salmos têm sempre bastante reclamação? Let's see. Okay, we have time. We have time. Psalms 22. Salmos 22. Maybe we won't read all of it, but Vamos ler algumas partes. I would like everyone, if you can, to turn to Psalms 22. Então, por favor, abram em Salmos 22. Reading through this, I want you to think about the story of Job a little bit. Enquanto a gente lê, mantenha na mente a história de Jó. We'll read together. Maybe I will read in English, and people can follow along in translation. Então, eu vou ler em inglês e aí vocês acompanham na Bíblia de vocês. So, my God, why have you forsaken me? Far from my deliverance are the words of my groaning. Oh my God, I cry by day, but you do not answer, and by night, but I have no rest. Yet you are holy, O you who are enthroned upon the praises of Israel. In you our fathers trusted. They trusted you, and you delivered them. To you they cried out, and were delivered. In you they trusted, and were not disappointed. But I am a worm and not a man, a reproach of men despised by the people. Verse 7, all those who see me sneer at me. They separate with the lip. They wag their head, saying, commit yourself to the Lord. Let him deliver him. Let him rescue him because he delights in him. So I will pause here. Então, a gente para aí, On verse 7. no verso 8. 7. Ok, 7. Yeah. I don't know. Are the verses different in Portuguese or? So in verse 7. So let's look at verse 7 together. Review this. Então, vamos voltar ao verso 7. All those who see me sneer at me. They separate with the lip. They wag their head, saying, oh, yes, commit yourself to the Lord. Let him deliver him. Let him rescue him because he delights in him. Então, que fala, caçoam de mim todos os que me veem, lançam insultos e balançam a cabeça, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele lhes quer bem. So remember, Job is sitting in the dirt, suffering. Então, lembra que Jó está lá na terra, sofrendo. I really want you to get this picture because the Bible speaks through these pictures that are very powerful. Então, eu gostaria que você imaginasse essa cena, porque é muito importante e poderosa. Job's in the dirt, suffering. Então, Jó está lá no chão, lá na terra, sofrendo. His friends, they come with him. They're sitting around him. E aí, essas pessoas ao redor dele, sentadas ao redor dele. They're trying to be good friends.
Eles estão tentando ser bons amigos. The start was pretty good, but then it slowly got worse. Eles começam muito bem e depois eles vão ficando piores. And it comes to a point where they are basically telling Job, if you're really righteous, God will deliver you. Chega ao ponto de que ele está falando, ó, se você realmente é correto, Deus vai vir te resgatar. Similar to verse 8. Parecido com esse versículo 8. Commit yourself to the Lord. Let him deliver him. Let him rescue him because he delights in him. Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte. So we have this picture. E aí a gente tem essa figura. I would like to jump down to verse 16. E aí a gente vai pular lá para o versículo 16. And let's read a little bit together. 16. Então a gente vai ler juntos, 16. For dogs have surrounded me, a band of evildoers has encompassed me. They've pierced my hands and feet, I can count all my bones. They look and they stare at me. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. But you, O Lord, be not far off. You are my help. Hasten my assistance. Deliver my soul from the sword, my only life from the power of the dog. We can skip down. E aí agora a gente pode ir mais para baixo. We will go to verse 28. Vamos para o versículo 28. Oh, 26 actually. Let's start 26. Na realidade, vamos voltar para o 26. I would like to read the whole thing, but this was probably better. Eu gostaria de ler tudo, mas acho que vai ser melhor assim. So verse 26, the afflicted will eat and be satisfied. Those who seek him will praise the Lord. Let your heart live forever. All the ends of the earth will remember and turn to the Lord. And all the families of the nations will worship before you, for the kingdom is the Lord's. He rules over the nations. All the prosperous of the earth will eat and worship. All those who go down to the dust will bow before him. Even he who cannot keep his soul alive, posterity will serve him. It will be told of the Lord to the coming generation. They will come and will declare his righteousness to the people who will be born, that he has performed it. It is finished. So I want you to think about the structure of this psalm. Então eu gostaria que você pensasse na estrutura desse salmo. It's very much similar to the story of Job. É muito similar à história de Jó. There's a couple pictures that are basically the same thing. Tem muitos lugares que é basicamente a mesma coisa. And there's statements of faith that are wrapped up in Job's situation as he's complaining about how life is. Então as afirmações de fé de Jó que ele vai reclamando de como a vida está. And the more I continue to think about and meditate on the story, E o quanto mais eu continuo pesquisando, pensando nessa história, I'm impressed at the way Job handled the situation. eu fico muito impressionado a forma como Jó lidou com a situação. Like in Psalms 22, it talks about, I feel forsaken. My God, why have you forsaken me? É como Salmo 22, que fala, meu Deus, por que me abandonaste? And we continue to read, and it's saying, our fathers trusted you. You're worthy, but I just don't understand. E vai continuar falando, pai, eu confio no Senhor, o Senhor é digno, mas eu não entendo. And then as you continue to read through the psalm, it begins to say all these things that are happening in life, these pictures. E aí continua pensando nas figuras ali que está acontecendo na vida. I'm like a worm, not even a man. Eu sou verme, eu não sou nenhum homem. I have the bulls of Bashan that have encircled me. They're around me. The bulls, so like I don't know how to. Okay. Então os touros estão ao meu redor. Yeah. He's surrounded by very many adversaries. Então ele está ao redor de muitos adversários. But towards the end, there's this declaration of hope. Mas no final tem essa declaração de esperança. Knowing that God will complete the work he wants to do. Sabendo que Deus vai completar o trabalho que ele quer fazer. And that the coming generation will declare the righteousness of God. E as gerações seguintes vão declarar a justiça de Deus. But even as I can be impressed about how well Job handled the situation of suffering, E mesmo que eu fique impressionado da forma como Jó lidou com a situação, we know of another person in the scripture that handled it more perfectly. a gente tem uma outra pessoa na Bíblia que lidou de uma maneira mais perfeita. Now, for those of you who don't know, Psalms 22 is speaking about a specific person.
Para aqueles que não sabem, o Salmo 22 está falando de uma pessoa em específico. Do you know who it is? Sabe de quem é? Amen. So think about him. We have this picture of Job in the dirt, suffering. Então, de novo, a gente tem a figura de Jó ali na terra sofrendo. And we have the crucifixion of Jesus Christ. E a gente tem a crucifixão de Jesus. And it wasn't just the crucifixion. E não era apenas a crucificação. He was already suffering in the garden when he prayed the night before. Ele já estava sofrendo na noite anterior enquanto ele estava orando lá no jardim. You know, so much so, he was bleeding blood, or he was sweating blood. E que ele estava até suando sangue. And he continued to allow the will of the Father to be carried out. Mas ele ainda deixou que a vontade de Deus continuasse. Another figure of somebody who was perfect and upright before the Lord. Outra pessoa que era justo diante do Senhor. Another person whom the Father was well pleased in. Outra pessoa que o pai era feliz em tê-lo. But we look at the picture of the cross. Mas daí a gente olha para a cruz. And who was there? How many of Jesus' close friends were there? Quantas pessoas estavam ali com Jesus? Quantos amigos Jesus tinha ali? He experienced abandonment. There was John and a few women. Ele experienciou o abandono. Só tinha o João e algumas mulheres. But most of his disciples, they fled. They were scared. They didn't understand the situation and they fled. Mas muitos dos discípulos dele apenas fugiram, porque eles não entendiam a situação, então fugiram. And as you'll notice, there's a couple verses we specifically read. E aí tem uns versículos que a gente leu. We're still in Psalms 22. Em Salmos 22. Let's read 16, 17, 18 again. 16 to 18 again. Vamos ler novamente de 16 a 18. For dogs have surrounded me, a band of evildoers has encompassed me. They pierced my hands and feet. I can count all my bones. They look, they stare at me. They divide my garments among them. And for my clothing they cast lots. So some of you are going to remember that there's, in the gospel stories, Alguns de vocês vão lembrar que nos evangelhos, as we read about the crucifixion, enquanto a gente está lendo sobre a crucificação, some of the disciples recorded and remembered these specific things that happened to Jesus. os discípulos acabaram recordando coisas específicas que aconteceram com Jesus. One of the things that also happened is that the Pharisees and the religious leaders were there at the cross. E uma coisa que eles falam é que os fariseus e os líderes religiosos estavam ali na cruz, Just like an adversary. como adversários, Oh, if you really are righteous, if you're really the Son of God, dizendo: se você realmente é correto, se você realmente é filho de Deus, oh, let God rescue him off the cross. então Deus vai retirá-lo da cruz. Prove to us that you're really the Son of God. Nos prova que você realmente é filho de Deus. But it's so beautiful Mas é tão bonito how Jesus responded. como Jesus respondeu a isso. Even as he's being nailed to the cross, Mesmo que ele estivesse sendo ali pregado à cruz, he didn't lose his identity or who he was. ele não perdeu a sua identidade nem quem ele era. The ministry of reconciliation was still on his shoulders. O ministério da reconciliação ainda estava ali com ele. He's asking for people to be forgiven. Ele pediu que as pessoas fossem perdoadas. He gets someone saved on the cross. Ele conseguiu que uma pessoa fosse salva ali na cruz. This is amazing. Isso é maravilhoso. There's another thing I'd like to read from Isaiah 53. Tem outra parte que eu quero ler de Isaías 53, Isaiah 53, verse 4 and 5. versículos 4 e 5. It says, Surely our griefs he himself bore, and our sorrows he carried, yet we ourselves esteemed him stricken, smitten by God, afflicted. But he was pierced through for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The chastening of our well-being fell upon him, and by his scourging, or his stripes, we are healed. Então, Isaías 53, 4, 5 fala: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.
I'd like to look again at verse 4 here. Então, de novo, versículo 4. The second half, it says, Yet we ourselves esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. Que diz na segunda parte: nós o consideramos castigado por Deus, afligido por Deus e afligido. So I have a question for you. Então, eu tenho uma pergunta para você. Was Jesus Christ stricken and smitten of God and afflicted? Jesus foi castigado por Deus, atingido por Deus e afligido? Now, this word here, it says that we ourselves esteemed him to be. Então, isso diz que nós o consideramos ser. So this means that we assumed or we thought that this is what was happening. Isso é o que a gente acreditou que estava acontecendo. And this is, again, speaking mostly to the Jewish people at the time. Isso, na realidade, está falando mais dos israelitas ali, dos judeus da época. Because how can this person be the chosen Messiah? Porque como que pode essa pessoa ser o Messias escolhido? He's on the cross. He's like being shamed publicly with a criminal's death. Ele está sendo humilhado ali na cruz, junto com outros criminosos. Very much like Job's friends, they thought the same. Mesma coisa que os amigos de Jó pensou de Jó. They had this bad doctrine of suffering. Eles tinham essa má doutrina do sofrimento. Oh, you must have done something wrong. God must be oppressing you. Ah, você deve ter feito alguma coisa de errado, que Deus está te oprimindo. But we see in the life of Jesus that he is the only one who has perfectly submitted to the will of the Father. Mas a gente vê que Jesus foi o único que se submeteu perfeitamente à vontade de Deus. The adversary, the devil, was released upon Jesus to do his worst work. O adversário foi liberado para ir fazer o seu pior ali na vida de Jesus. Even though Jesus is the most perfect. Mesmo que Jesus seja o mais perfeito. Amen. Amém? So I want to hopefully bring some more understanding to this one phrase that Jesus says on the cross. Então eu quero trazer um pouco mais de entendimento sobre essa frase que Jesus falou lá na cruz. There's this point where Jesus says, my God, why have you forsaken me?" Tem essa parte que Jesus fala: Deus, meu, por que me abandonaste? And we could see that in this situation of suffering, like many of us, we would feel the same way. E a gente pode ver que na situação do sofrimento, muitos de nós vai se sentir da mesma forma. We could just look at the situation and feel that we're forsaken by God. Só olhando para a situação e pensando que a gente foi abandonado por Deus. But do you think that Jesus said this phrase because he had faith or because he was doubting his Father? Mas você acredita que Jesus falou isso porque ele tinha fé ou porque ele estava duvidando do Pai? So I will explain a little further. Então eu vou explicar um pouco mais. The culture for the Jewish people at the time, A cultura judia daquela época, from childhood, their schooling was all about memorizing the scripture. desde criança eles tinham que memorizar a escritura. Those who could not make it into like college or, progress in the education, Aqueles que não poderiam fazer faculdade ou progredir na educação, they went back to, became fishermen like Jesus' disciples. acabariam virando pescadores, como Pedro e os discípulos. outros discípulos. Or they were a different trade, whatever their family trade was. Ou eles fariam outro comércio, dependendo do que a família fazia. Because the highest thing you could attain to be in this culture Porque a maior coisa que você conseguiria fazer ali nessa cultura was to be someone who excelled at memorizing and understanding the law and the prophets. era aquele que memorizava a lei e os profetas. And so many people, they would memorize the Psalms, Então, muitas pessoas memorizavam as leis dos profetas. and I don't know if you know, but back then they did not have numbers above the Psalms. E eu não sei se você sabe, mas naquela época eles não tinham números nos salmos. And so like a title of a song, Então, como título de uma música, someone could refer to a specific psalm by reciting the first line. as pessoas poderiam falar de um salmo específico falando a primeira frase. So hopefully this brings a little bit more revelation to why Jesus says this. Então, isso nos traz um pouco mais, revela um pouco mais o porquê de Jesus falou isso. And there's some critics who say, well, if it's speaking about that, why doesn't he just say the whole psalm? Mas alguns críticos podem dizer, se ele está falando sobre esse salmo, por que ele não falou o salmo inteiro?
But if you know the process of crucifixion, he did not have much breath. He was exhausted just trying to stay alive. Mas a gente sabe que ali durante a crucificação ele não tinha muito fôlego, ele só estava tentando permanecer vivo. So this phrase, my God, why have you forsaken me? Where did we just hear this? Então essa frase, Deus meu, por que me abandonaste? Onde a gente ouviu isso? Psalm 22, right? This psalm is a psalm that speaks to and is prophesying about Jesus. Então a gente vê nesse Salmo 22, que é um salmo que está profetizando sobre Jesus. So in this phrase, Então nessa frase, he's not simply saying, oh, in my humanity, I'm feeling forsaken, I'm struggling. ele não está apenas dizendo que na minha humanidade eu estou me sentindo abandonado. He's also saying Ele também está dizendo that he's putting his faith in the God who will raise him up from the grave. que ele está colocando a fé dele no Deus que vai trazê-lo de volta da sepultura. That through this suffering, generations will declare the glory and the righteousness of God. Que através desse sofrimento, muitas gerações vai declarar a glória de Deus. So when we think about Jesus on the cross, he's making this declaration. Então, quando a gente vê Jesus na cruz, ele está fazendo essa declaração. And what's beautiful about this E o que é bonito sobre isso is that every one of the Pharisees and the Sadducees that are there mocking him que todos aqueles fariseus, saduceus que estavam ali tirando sarro de Jesus, should have known what he was saying. deveria saber do que ele estava falando. But they were so blinded by their hatred for Jesus. Mas eles estavam cegos por conta do ódio que eles sentiam de Jesus. You know, they just he must be asking for, he's calling out for Elijah. Provavelmente ele está pedindo para Elias. Because in the language it sounded similar to, Eloi, Eloi, lama sabachthani. So Okay. they thought he was calling out to Elijah, Então parecia que ele estava chamando por Elias por causa das frases na língua lá. But in this moment, Jesus is declaring the finished work that the cross will produce. Mas nesse momento Jesus estava declarando o trabalho final que aquela cruz traria. So when you look at the words of Jesus on the cross, E aí quando você olha para as palavras de Jesus na cruz, I hope that you can be encouraged. eu espero que você tenha encorajamento. Because the point of this phrase, my God, why have you forsaken me, Porque o ponto dessa frase, Deus, meu, por que me abandonaste? the focus is not on the suffering. O foco não está no sofrimento. Jesus is prophesying Jesus está profetizando while acknowledging the suffering, enquanto ele sabia do sofrimento, and he is declaring in faith ele está declarando na fé. because he's perfect. Porque ele é perfeito. Amen? Amém? And this can give us courage. E isso pode dar para a gente encorajamento. Like the scriptures say, that we can come to the throne of grace in our time of need. Porque, como a palavra diz, a gente pode ir até o trono no nosso momento de necessidade. So, in the middle of the situation, No meio da necessidade. we can declare, A gente pode declarar, like the one song says, como o Salmo diz, I'm not dead, you're not done, greater things are still to come. se eu não morri, o Senhor ainda tem muita coisa para fazer. And even when we die, we will experience the fullness of resurrection. E mesmo quando a gente morrer, a gente vai experienciar a ressurreição. So Jesus is our example. Então, Jesus é o nosso exemplo. We are his disciples. Nós somos seus discípulos. I do have a quick question, though. Eu tenho uma perguntinha. I know that this word about, my God, why have you forsaken me? Eu sei que essa parte do Deus, meu, por que me abandonaste? Maybe I said something that is new or controversial for you. Eu talvez tenha dito algo novo ou controverso para você. I hope that you will understand it in a simple way. Eu espero que você entenda de uma forma simples. But how many people, this is the first time they've heard it talked about like this? Mas para quem foi a primeira vez que ouviu falar dessa forma? Yeah? But as I explain it, you can see how it's not a crazy stretch. Yeah? Mas você pode ver que não é uma coisa doida. So I remember looking through the book of Job Eu me lembro de ler no livro de Jó and just seeing this picture of suffering. e de ver essa figura de sofrimento. And I was amazed because all of a sudden, one point, the Lord showed me. E eu fiquei maravilhado, porque de uma forma Deus me mostrou. It's like the Holy Spirit put a light bulb, É como se o Espírito Santo tivesse acendido uma luz. That Job is a picture of the suffering of Christ. De que Jó é a figura do sofrimento de Jesus. Amen. Even though David, he wasn't perfect in every way.
E mesmo que David. mesmo que Davi não fosse perfeito de todas as formas, There are some ways that he pointed to Jesus Christ. também houve formas que ele apontou para Jesus Cristo. Amen. We see this, that God uses these narratives and these pictures to help us see something. A gente pode ver que Deus usa narrativas para nos ajudar a ver algo. So, John 16:33. E aí lá em João 16:33, It says this, "These things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In the world you possibly will have tribulation." No, wait, it says you will have tribulation, but take courage. I have overcome the world. João 16:33 diz: Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Now, I have a question. Tem uma pergunta. How did Jesus overcome? Como que Jesus superou, venceu? How did he do it? Como que ele fez isso? Did he stay in heaven, Ele ficou lá no like céu where he was, the creator God? com o Deus Criador. The scriptures reveal to us that through Jesus everything was made. As Escrituras nos mostram que através de Jesus tudo foi feito. He seems pretty victorious to me, if you ask me. Ele parece bem vitorioso se olhar para isso. He's already the king of the universe. What did he have to do? Ele já é o rei do universo. Por que ele precisava fazer mais? So how did he overcome the world? Então, como que ele superou o mundo? He stepped into the world. Ele pisou no mundo. How did Jesus overcome suffering and death? Como que Jesus superou o sofrimento na morte? He suffered and died. Ele sofreu e morreu. So how would we expect to overcome and think that we can bypass all these things? Então, como a gente acha que a gente vai superar e passar por tudo isso? There's a scripture in Revelation that I hear said many times. Tem uma parte em Apocalipse que eu já ouvi bastante vezes. It's something like this. É algo mais ou menos assim. I don't have it there. They overcame by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Eles venceram através do sangue do Cordeiro e do testemunho. How many times we hear this? Quantas vezes já escutamos isso? Does anybody know if that's the full verse? Alguém sabe o verso inteiro? Ou se isso é o verso completo? What comes right after that? O que vem depois disso? And that they did not love their lives even unto death. Eles não amaram a própria vida até a morte. We don't overcome any other way. Paul says it. A gente não vai superar de nenhuma outra forma. Paulo já diz isso. We suffer along with Christ. A gente sofre junto com Cristo. We die with him A gente morre com Ele so that we can live with him. para que a gente possa viver com Ele. So when he's telling his disciples, Então, take courage. Então, quando Ele está falando para os discípulos, tenha coragem. I too have walked through the valley of the shadow of death, Eu também andei pelo vale da sombra da morte. and I have been victorious. E eu saí vitorioso. I am your example. Eu sou o seu exemplo. Pick up your cross and follow me. Pega a sua cruz e me siga. When you say the prayer to accept Jesus into your heart, Quando você faz a oração para aceitar Jesus no seu coração, it's the first step of a journey é o primeiro passo da jornada. of trusting in the one who came down from heaven. A jornada de acreditar naquele que veio dos céus, He put aside his glory, que colocou de lado a sua própria glória, and he wanted to identify in your suffering and in my suffering. que gostaria de se identificar no seu sofrimento e no meu sofrimento. He didn't deserve to die. Ele não merecia morrer. That was our wages for our sin. Esse era o nosso salário para pelo nosso pecado. But he had no sin. Mas ele não tinha pecado. But he still died and suffered. Mas ele ainda assim morreu e sofreu. That is the Lord that we worship. Esse é o Senhor que nós adoramos. He came to be an example. Ele veio para ser um exemplo. He didn't earn it. He didn't deserve it. Ele não mereceu, But he decided to come and suffer the consequences of sin on this earth. mas ele decidiu descer e sofrer as consequências do pecado nesse mundo. That's why he's worthy.
Por isso que ele é digno. He chose to go to the cross Ele escolheu ir para a cruz. and look at the face of his mother and say, I have to say goodbye for now. Olhando para a face da mãe dele falando, eu tenho que dizer tchau por agora. And he had to put his faith in the Father E colocar a fé dele em Deus. because his disciples were scared. They ran away. They weren't giving him much backup support, you know. Porque os discípulos dele não estavam dando muito suporte, apenas fugiram. He experienced that moment of death Ele viveu aquele momento de morte and exposed that it truly is the shadow. e ele realmente passou pela essa sombra. He chose to come and experience suffering. Ele escolheu vir e experienciar sofrimento. That's why he's worthy. Por isso que ele é digno. Worthy is the lamb who was slain. Digno é o cordeiro que foi morto. Worthy is the lamb. Digno é o cordeiro. Amen. Amém? So Hebrews 12:2 says it like this. Hebreus 12:2 diz: Looking only at Jesus, the originator and perfecter of the faith, who for the joy set before him, he endured the cross, despising the shame, he sat down at the right hand of the throne of God. que diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. He's so worthy. Ele é muito digno. He's not worthy just because he was up in heaven, Ele não é digno apenas porque ele estava lá no céu, but he put it all aside for you and me, mas porque ele colocou tudo de lado por você e por mim, so that we now have, as Hebrews says, a faithful high priest. para que hoje a gente pudesse ter um pastor fiel. He understands our weaknesses, Ele entende as nossas dores, fraquezas, so we can have confidence. para que a gente tenha confiança. We can have confidence that God so loved the world that he sent his son, A gente pode ter confiança de que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, that he was incarnated, that he took on flesh and bones. que ele foi encarnado, ele teve carne e ossos. He experienced our weaknesses, he experienced our suffering, Ele experienciou a nossa fraqueza e o nosso sofrimento. and he understands in a way that is only understandable by experiencing it. E ele nos entende de uma forma que só é possível se a gente experienciar isso. And this gives us confidence E isso nos dá confiança, that God also wants us to experience him. que Deus quer que a gente também experiencie ele. He came to experience all of our weakness, all of our death, Ele veio experienciar a nossa fraqueza, so that we can experience all of his strength and all of his life. a nossa fraqueza e morte, para que a gente possa experienciar a fortaleza dele e a vida com ele. It's a beautiful thing. É muito bonito isso. There's this one, I forget the name of the guy now, but there's this one saying. Tem esse ditado, eu esqueci o nome de quem falou, mas tem esse ditado, It's like, sometimes we still don't understand why there's so much suffering in the world. que diz que às vezes a gente não entende porque tem tanto sofrimento no mundo. But the beauty of the story of Jesus is this, Mas a beleza da história de Jesus é the simple question, uma pequena pergunta. what's God doing up on that cross? O que Deus estava fazendo naquela cruz? Why? Por quê? So that there's not a single one of us that needs to experience loneliness and suffering or to suffer alone. Para que a gente não experiencie sozinho a solidão ou o sofrimento sozinho. One of my favorite titles or names for Jesus is this one, Dos meus títulos favoritos para Jesus é Emmanuel. Emanuel, Means God with us. que significa Deus conosco. He didn't choose to stay distant, or Ele não escolheu ficar longe da gente. even after the garden, he pursued Cain. Mesmo depois do jardim, que ele seguiu Caim. Yeah, after the fall, after Adam and Eve fell, and Cain was about ready to kill his brother, God still pursued Cain. Mesmo depois da queda de Adão e Eva, ali naquele jardim que Caim matou Abel, ele ainda seguiu. He tried to get Cain to choose the right thing. Ele tentou que Caim escolhesse a coisa certa. So the point is, even right after the fall of mankind, Então, o ponto é, mesmo depois que a humanidade caiu, God's desire is clearly seen in the scripture.
o desejo de Deus é muito bem visto na Escritura. He wanted to be with us. Ele gostaria de estar conosco. He wanted to experience relationship Ele with quer us. ter uma experiência conosco. And so Jesus, the scriptures say that Jesus became like us in all things, E a Escritura diz que Jesus se tornou como nós em todas as coisas, so that he can be the perfect mediator, the perfect high priest between us and God. para que ele pudesse ser o sumo sacerdote entre nós e Deus. He's the perfect image Ele of the é, invisible Father. ele é a imagem perfeita do Deus invisível. So you and I can have confidence that God loves us, Para que nós pudéssemos ter a confiança de que Deus nos ama. that he would choose that for love. Que ele escolheria a morte por amor. Just like the simple thing that I would choose over and over again for 5 days with my son. É a mesma coisa que eu escolheria de novo e de novo por 5 dias com meu filho. Even through the suffering, that opportunity to love is worth it. Mesmo através do sofrimento, a oportunidade de amar vale a pena. And humankind has been very messy in our history. E a humanidade é bem bagunçada na nossa história. It says that during the time of the flood, God was grieved in his heart. Diz que no tempo durante a inundação, dilúvio, obrigada, Deus tinha luto no coração. But his heart is always evident. He still pursues and he still wants to be with us. Mas o coração dele é bem evidente, ele ainda busca estar conosco. Amen. Amém? He's a good God. Ele é um Deus bom, He really is good. ele realmente é bom. So I have a few final questions. Então, mais algumas perguntas finais. What is the result of Job's testing? Qual é o resultado da prova de Jó? Well, the story says that there was a wealthy and righteous man. A história diz que tem uma pessoa rica He went through his season of suffering, que passou por um momento de sofrimento and at the end he was more righteous and wealthy. e no final ele era mais rico e mais correto. God encountered Job. God shows up towards the end of the story and encounters Job in his suffering. Deus aparece no final da história e encontra Jó no momento de sofrimento. He honors Job in front of his friends, Ele honra Jó na frente dos amigos as well as he also instructs Job. e também instrui Jó. So Job's relationship and understanding of who God was grew. E aí o entendimento de quem Deus era para Jó aumentou. Amen. Amém? What was the result of Jesus' testing and trials? E qual foi o resultado do teste de Jesus, a aprovação de Jesus? Immeasurable glory and exaltation. Uma glória imensurável. It says the one who was, so think about this. Então pensa sobre isso. The one who was with God from the beginning and was God received more glory and power. Aquele que estava com Deus desde o início e era Deus recebeu mais poder. It kind of doesn't really make sense Parece que não faz muito sentido, because he already was with God from the beginning and was God. porque ele era Deus desde o início. But the scriptures clearly say something changed after he went through this suffering. Mas as Escrituras diz que algo realmente mudou depois que ele passou pelo sofrimento. And that Jesus was perfected through what he suffered. Que mostra que Jesus foi aperfeiçoado através do sofrimento. One way you could say it is that the fruit of God's plan was fulfilled in Jesus. Uma coisa que a gente pode dizer é que o fruto do plano de Deus floresceu ali em Jesus. So the plan all came together in Christ. Então, que o plano todo se completou com a vinda de Cristo. And part of that included the suffering of Jesus. E isso também incluía o sofrimento de Jesus. If you can think about it in a mathematical way, Uma parte matemática disso. you know, what's infinity plus 2 billion? Pensa na infinidade mais 2 bilhões. It's still infinity, but you add 2 billion. Ainda é infinidade, mas você adicionou mais 2 milhões. But the point is that through the suffering came increase. Mas isso é que, através do sofrimento, tudo aumentou. Just like Jesus said, unless a seed falls to the ground and dies, it will not bear fruit. Como Jesus disse, a menos que a semente caia no chão e morra, ela não vai dar fruto. And as I'm wrapping up, let's read this one more verse, Romans 8:28.
E para a gente finalizar, vamos ler Romanos 8:28. Now we can ask this question, what is the result of our sufferings and our trials? Para que a gente possa responder qual é o resultado das nossas provações. It says here, and we know that God causes all things to work together for the good of those who love God, to those who are called according to his purpose. Que diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Now, it does not promise that God will cause only good things to happen to us. Isso não está prometendo que Deus vai causar apenas coisas boas para nós. But the promise is that God will take, no matter what happens to us, good or bad, and use it for our good. Mas fala que Deus vai usar, independente do que seja bom ou ruim, vai usar isso para o nosso bem. Can we say amen to that? Podemos dizer amém? So we acknowledge that suffering will happen. Então a gente sabe que o sofrimento vai acontecer. But in these situations, we call to our Redeemer who we know is alive. Mas a gente pode ir até o nosso Redentor que sabemos que está vivo. We know what the end of the story is going to be. Nós sabemos como vai ser o final da história. We know that we are redeemed in Jesus Christ. Nós sabemos que somos redimidos através de Jesus. Not only did God meet Job in his suffering, Não apenas Deus encontrou Jó no sofrimento dele, but in Jesus Christ, God met humanity in our suffering. mas através de Jesus, Deus encontrou a humanidade no nosso sofrimento. And I would just like to take a moment. Então eu gostaria de tirar um momento. Maybe someone is listening or watching online. Talvez alguém esteja ouvindo, assistindo online. You haven't made the decision to put your faith in Jesus Christ. Talvez você ainda não escolheu colocar a tua fé em Jesus Cristo. And in this time, I have some good answers, some good theological and philosophical answers why suffering, why bad things happen in the world. Embora a gente tenha motivos aqui teológicos do porquê o sofrimento acontece no mundo, Maybe I'm right, maybe I'm wrong on some of those things. talvez esteja correto ou errado em algumas das coisas. I might not have the answers to why you suffered a specific situation that was devastating in your life. Talvez eu não tenha a resposta do porquê você sofreu algo que foi devastador na tua vida. But because of this suffering, you've been hesitant to really believe that Jesus is worthy of your worship. Mas talvez por causa disso você está hesitante em colocar a sua vida nas mãos de Jesus. I can't explain why that those things happened in your life. Eu não posso explicar o porquê essas coisas acontecem na sua vida. But I can say this, Mas eu posso dizer isso, that our God decided to get in the dirt next to us. que nosso Deus colocou-se na terra junto a nós. He decided to walk alongside us. Ele decidiu andar ao nosso lado. And he promises that it will not last, that the suffering will not last. E ele prometeu que o sofrimento não vai durar para sempre. That if we follow that if we acknowledge him as Lord and we believe in him as the Son of God, Porque se a gente reconhecê-lo como filho de Deus, he promises that if we pick up our cross and follow him as his disciple, ele promete que se a gente pegar a nossa cruz e segui-lo como seu discípulo, he will take us from the path of death that we are walking and move us to the path of life. ele vai tirar a gente do caminho da morte que a gente está seguindo e vai nos colocar no caminho da vida. Even if you've already put your faith in Jesus Christ. Talvez se você já colocou a tua fé em Jesus, I hope today that you're encouraged to once again look at him as your shepherd eu espero que você tenha sido encorajado a olhá-lo como seu pastor. and be encouraged that your Redeemer lives. E ser encorajado a lembrar que o seu Redentor vive, And even in the battlefield, mesmo lá no campo de batalha. he's the one that can fill your cup. É aquele que pode encher o teu copo. He's the one that can put the food on the table in the presence of your enemies. Aquele que pode pôr comida na tua mesa na presença do teu inimigo. That even in your suffering, you can have hope. Que até no seu sofrimento você pode ter fé. As Esperança. Paul says, Como Paulo diz, because of the resurrection, por conta da ressurreição, we have hope. nós temos esperança. If there is no resurrection, Se não tiver nenhuma ressurreição, our Christianity is pathetic. a nossa cristandade é patética. But the power comes in the resurrection. Porque o poder vem na ressurreição. This phrase I like to say is that we are doomed for glory. A frase que eu gosto de dizer é que a gente está destinado para a glória. That the worst thing that can happen to us Que a coisa pior que pode acontecer com a gente is we die, é a gente morrer,
We suffer for some time and then we die, A gente sofrer por um tempo e ainda morrer, but then we get to be with him. e aí a gente pode estar com ele. And we will receive resurrection when he comes to take his stand on the earth. E a gente vai receber a ressurreição dele quando ele vier e colocar os pés na terra. Amen. Amém? So I would like to, again, if you're listening and you are in that moment that you really want to put your faith in Christ for the first time, Então, novamente, se você está naquele momento que você está ouvindo e quer colocar a tua fé em Jesus pela primeira vez, we'd like to lead you in a prayer. nós gostaríamos de encaminhar você numa oração. And I just want to remind you that this is a first step of acknowledging him as the Lord of your life. E te lembrar que esse é o primeiro passo de reconhecê-lo como o rei da sua vida. That one of the many reasons God is worthy to worship with your life Que uma das coisas que Jesus é digno de receber a sua adoração is that he wanted to experience relationship with us so much he was willing to suffer the way he did. é que ele queria viver com a gente tanto que ele desejou morrer. Ele estava disposto a morrer daquela forma. This is the name, this is the God that we serve. Esse é o nome Deus que a gente segue e serve. So it's the first step to make a decision to actually worship him with your life. É o primeiro passo de tomar essa decisão de louvá-lo com a tua vida. It doesn't end today, Não acaba hoje, but let's pray together. mas vamos orar hoje. Hallelujah. Father God, we are so grateful. Senhor, nós somos tão agradecidos, Pai. We trust in your word. Nós acreditamos na tua palavra. That you so loved the world, you so loved us, that you sent your only begotten Son. Que o Senhor nos amou tanto que enviou o seu único filho amado. You sent Jesus to this earth to walk with us O Senhor enviou Jesus a essa terra para andar conosco, so that we could have relationship. para que nós pudéssemos ter um relacionamento. Jesus, even though I don't understand everything, Senhor, embora eu não entenda tudo, I want to make this step of faith and put my trust in you. eu quero tomar esse passo de fé e colocar minha fé em Ti. That you truly are the Son of God. Que o Senhor realmente é o Filho de Deus. I want you to be Lord of my life. E eu gostaria que o Senhor fosse o Senhor da minha vida. I acknowledge the suffering that you experienced on the cross. Eu reconheço o sofrimento que o Senhor passou naquela cruz. That you experienced death as only sinners should. Que o Senhor experienciou a morte que apenas um pecador deveria. That you died for sin. Que o Senhor morreu pelo pecado. You died for my sin. O Senhor morreu pelo meu pecado. You suffered for me. O Senhor sofreu por mim. And I trust your word that says that my sin was also nailed to the cross. E a gente confia na tua palavra que diz que o nosso pecado também foi colocado naquela cruz. And I want to receive your free gift of eternal life in my life today. Eu quero receber esse dom do Senhor, essa dádiva, esse presente da vida eterna. Jesus, you are my God. Senhor, o Senhor é o meu Deus. Your people are now my people. O seu povo é agora meu povo. I want to follow you for the rest of my days. Eu quero te seguir pelo resto da minha vida. So continue to give me strength. Fill me with your Holy Spirit. Então continua me dando força, Pai, e me enchendo com o seu Espírito. Clean my conscience. Limpe a minha consciência. Wash my heart. Lave o meu coração. And guide me on the path of life. E me guie, Pai, no caminho da vida. So that I can be a disciple of one who's truly worthy. Para que eu possa ser o discípulo do Senhor. Amen. Amém. So especially for anyone who may have prayed that prayer and it was your first time acknowledging Jesus as Lord. Especialmente para você que falou essa oração e foi a sua primeira vez reconhecendo Jesus como Senhor. Just really want to encourage you, if you're here in the room, to connect with either me or Amanda. Se foi a sua primeira vez, se você estiver aqui, por favor, venha falar comigo ou com a Amanda, Possibly Ramon. There's a couple other home group leaders you may know. com o Ramon ou algum outro líder de célula que você possa conhecer, So that we can be here to help encourage you on this new path. para que a gente possa caminhar com você nesse novo caminho. And if you're watching this video, please leave a comment or something that some way that we can get in touch with you. E se você está assistindo online, por favor, coloque um comentário para que a gente possa entrar em contato com você. Amen. Amém? We're here today because Jesus is that wonderful. Nós estamos aqui hoje porque Deus é isso, Ele é maravilhoso. We have a God who wants to experience us Nós temos um Deus que quer experienciar conosco and wants us to experience Him. e quer que a gente experiencie Ele. Amen. Amém? So we will just sing this song one more time Então a today. gente vai cantar essa música mais uma vez hoje. I'd like you to, if you would like to stand up or kneel down,
Então, se você quiser ficar de pé ou se ajoelhar, but be encouraged again. Be encouraged again in your heart about how wonderful He is. mas que você seja encorajado no seu coração de quão maravilhoso Ele é. As a community, we're in this season where we're pursuing encounters with God. Como comunidade, nós estamos no momento que estamos buscando encontros com Deus. So especially anyone who's been dealing with suffering recently, I really hope you're encouraged to seek an encounter with God in this time. E se você estiver passando por um momento de sofrimento, nós te encorajamos a buscar um encontro com Deus. We even had a testimony through our brother who shared about the tithing. Nós até tivemos um testemunho através do nosso irmão que compartilhou as ofertas. You know, sometimes our suffering is short, only a few days. Talvez o nosso sofrimento seja curto, apenas alguns dias. Sometimes it lasts maybe a few months. Talvez possa durar meses. But the promise is that it doesn't last forever. Mas a promessa é que não vai durar para And sempre. that we can trust God. He gives us peace. E a gente pode confiar em Deus, Ele nos dá paz. He is Yahweh. Ele é Javé. And not just some Yahweh that's out there. E não é alguém que está lá longe. He's a Yahweh with us, Emmanuel. Ele é Javé conosco. He is our provider. Ele é o nosso provedor. He is our healer. Ele é o nosso curador. Therefore, we have confidence. E aí a gente pode ter confiança, Why? Because He has overcome the world. porque Ele venceu o mundo. That means we can overcome Então isso significa que a gente também pode vencer every situation. toda a situação. Amen. Amém.